Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou Elisandra Lima e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma receita que foi a campeã em uma enquete que eu fiz lá na minha página do Facebook e também lá no Instagram. Então, eu fiz uma enquete querendo saber qual seria a receita preferida para eu ensinar aqui no canal, a próxima receita. E foi entre o docinho ouriço e entre uma massa de bolo chocolatuda. E adivinhem qual foi a campeã? Essa massinha aqui linda, chocolatuda, úmida ao mesmo tempo e estruturada. Bom, nesse vídeo eu trago para vocês como fazer essa receita, todo o passo a passo e as medidas em xícaras, colheres, para facilitar a vida de vocês. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para se inscrever, ativar o sininho de notificação para não ficar de fora de nenhum vídeo quando surgir aqui no canal, porque você receberá a notificação em primeira mão. E compartilha também, porque eu tenho certeza que muitas pessoas querem aprender também a fazer essa massinha linda, chocolatuda, deliciosa e versátil, porque essa massa ela serve para fazer muitas coisas, como bolos, tortas e muito mais aí que a sua imaginação fluir. Além disso, de ensinar essa massa chocolatuda linda, eu também te dou várias dicas, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessas dicas e que você vai utilizar no seu dia a dia aí para fazer suas receitinhas de casa, profissionais. Então não perde. Vamos para o vídeo! Antes de começar a receita, vamos fazer o fundo de papel manteiga das nossas formas. Aqui eu tenho um papel manteiga na largura da minha forma, que é de 14 centímetros. Vou utilizar duas formas. Então, aqui eu vou dobrar o papel manteiga ao meio. Tendo feito isso, marcando bem o meio, eu vou pegar uma tesoura e vou cortar. As duas partes ficarão com o mesmo tamanho. Feito isso, vou organizar muito bem as duas folhas, vou dobrá-las ao meio, vou amassar a ponta. Feito isso, vou dobrar novamente ao meio. E eu vou agora unir essas duas pontas que são fechadas, porque vocês podem ver que tem algumas abertas, mas eu vou unir essas duas fechadas. É só dobrar, unindo as duas pontas fechadas e dobro novamente para o mesmo lado. Feito isso, eu vou pegar o meu papel manteiga já dobradinho. Vou verificar onde é o meio da minha forma, a minha ainda tem a marquinha, então eu vou posicionar aqui no meio, seguro, e na ponta eu corto, rente à forma, o excesso do papel manteiga. Tendo feito isso, nós teremos aqui 2 discos de papel manteiga, que é a quantidade que eu vou precisar utilizar para as minhas duas formas de 14 centímetros. Eu já tenho aqui o fundo da minha forma com um pouco de margarina, apenas para grudar o disco de papel manteiga. Eu acomodo ele muito bem na minha forma, tá? Eu não vou untar as laterais, para que o bolo escale a minha forma e ele cresça muito bem. Repito o processo na outra forma, que também já está com um pouco de manteiga no fundo, ou margarina, fica a seu critério. Também não untei as laterais, tá? Para o meu bolo crescer por igual, ele escalando a lateral da minha forma. Agora que nossas formas já estão forradas com papel manteiga, vamos à receita. Vamos precisar de
1 xícara de chá de açúcar cristal, 2 ovos inteiros, 4 colheres de sopa cheias de margarina, 1 xícara e meia de chá de farinha de trigo sem fermento, 6 colheres de sopa de chocolate 50% cacau, colheres cheias, 1 colher de chá cheia de fermento químico, 1 colher de café cheia de bicarbonato de sódio e 1 xícara de leite cheia, xícara de chá. Essas foram as medidas utilizadas: a xícara de chá padrão, 240 ml, colher de sopa padrão, colher de chá e a colher de cafezinho. Antes de começar o preparo, eu vou pegar minha farinha de trigo, o meu fermento, o meu chocolate e o meu bicarbonato. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o fermento, vou juntar a farinha de trigo, vou pegar o bicarbonato e vou juntar ao chocolate. Vou dar uma mexida para incorporar os dois ingredientes. Porque quando eu for utilizar na minha receita, eles já estarão incorporados. Agora vamos ao preparo. Na minha batedeira, eu vou acrescentar todo o açúcar. Também vou acrescentar os ovos, os 2 ovos. Vou começar batendo em velocidade mínima apenas para dar uma misturada e não voar açúcar em toda a minha casa. Após isso, eu aumento a velocidade para a máxima e deixo bater até que duplique de volume. Ele vai dobrar de volume essa minha mistura e vai ficar tipo um creme esbranquiçado e bem aerado. Enquanto nossa primeira mistura está batendo, vamos pegar um recipiente que possa ir ao fogo e vamos colocar toda a margarina juntamente com o nosso leite, todo o leite, porque nós vamos precisar ferver esses dois, tá? A margarina e o leite, para que depois nós possamos acrescentar na nossa massa. Mas essa etapa é lá no final que a gente vai fazer esse acréscimo aí do leite junto com a margarina. Voltando aqui para a batedeira, vemos que a nossa mistura já dobrou de volume e que ela já está com a cor mais clara, já está esbranquiçada. E também ela já está bem aerada. Olha só o ponto que ela fica. Vamos agora acrescentar todo o chocolate. Não precisa peneirar, porque nós vamos bater muito bem. Vou mexer aqui com o próprio batedor da batedeira, só para que não voe chocolate na nossa casa. Então, vamos colocar para bater novamente na velocidade máxima, até que essa mistura fique totalmente homogênea. Depois de muito bem batida, a nossa mistura fica assim. Ela continua aerada, continua cheia de bolinha, como vocês podem verificar. Então, agora eu vou pegar uma peneira, porque eu vou peneirar toda a minha farinha aqui, de uma única vez mesmo, eu não vou colocar aos poucos. O fermento já está acrescentado, como foi mostrado em uma etapa anterior.
Então, vamos peneirar toda. Feito isso, nós vamos incorporar muito bem essa farinha, para que não fique nenhum gruminho. A massa fica uma massa pesada mesmo, até porque o único líquido que nós temos aqui é o ovo, praticamente. O açúcar também vira líquido, mas é mais o ovo mesmo aqui que tem de líquido nessa primeira mistura. O nosso líquido ainda vai vir, que é o nosso leite que está fervendo junto com a margarina. Passe muito bem a espátula na lateral e no fundo do bowl, para que não fique nenhuma farinha sem ser incorporada. Tendo feito isso, verificando que não há nenhuma farinha de trigo ainda para ser incorporada, nós vamos pegar o leite que está fervendo. E o nosso leite está assim, quase fervendo já. Nós temos que deixar ele realmente ferver, ele tem que subir, porque nós vamos colocar ele super quente dentro daquela nossa primeira mistura. Feito isso, nós vamos então incorporar aqui nessa primeira mistura que fizemos o leite fervido junto com a margarina. Vamos colocar todo de uma única vez. E vamos mexer muito bem até incorporar todo o leite na nossa mistura. Eu tiro aqui o excesso da massa que fica na espátula para incorporá-la junto ao restante da mistura. Mexo muito bem, certifico-me de que realmente não há nem um pouquinho de farinha sem ser mexida aqui nessa mistura. Essa massa, ela fica uma massa líquida mesmo, porém bem aerada. Ela fica bem cheia de bolinhas de ar mesmo. Aqui eu toquei na câmera, que estava muito próxima, dei uma balançada, mas eu não quis cortar, para vocês não perderem nenhuma parte desse processo aqui e vocês verem de fato como que a massa fica. E ela fica assim, ó, uma massa líquida, porém bem aerada. Aqui eu tenho minhas duas formas, apenas com o papel manteiga no fundo. Eu vou dividir essa massa por igual nas duas, para que assem por igual. Mas também, se a gente não conseguir precisamente dividir por igual, não tem problema, porque vamos fatiar essa massa para poder rechear o nosso bolo e prensar. Mas se fosse uma massa, por exemplo, de naked cake, todas as massas precisariam ficar com a mesma proporção. Aí, nesse caso, a gente usa a balança para pesar todas por igual. Mas aqui não é necessário. Agora eu pego a minha forma e dou algumas batidas para estourar algumas bolhas de ar que fica dentro da massa. Eu fiz isso em cima de um pano de copa para não amassar as formas. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos. O forno já foi pré-aquecido por 10 minutos, então agora eu vou colocar minhas massas e aguardar que elas assem e eu espete um palitinho e ele saia limpo. Aqui as minhas massas já estão quase assadas, a casa já está cheirando a bolo. Eu dou umas leves batidas para ver se a minha massa não balança no meio. Se ela der uma leve balançada, é porque ainda não está assada.
Aqui eu já abri meu forno, agora eu pego um macarrão fino e espeto o bolo. Se sair limpo, está assado. Tem que ser bem no centro, tá? Se sair melado, precisa ficar mais um pouco. O primeiro que eu espetei está ok, porque levou um pouco menos de massa. Mas o segundo que eu espetei, este de agora, ainda precisa assar mais um pouco. Aqui eu já tirei minha massa e ela fica com uma leve barriguinha. Então, eu pego um pano de copa limpo e vou dando alguns apertões em cima dela. Não precisa apertar muito forte, porque senão você acaba fazendo um buraco na sua massa. Tem que ser uns leves apertões, tá? Aperta devagar, vai girando a forma e vai apertando onde você vê que ainda está altinho. E a sua massa vai ficar sem essa barriguinha. E esse processo precisa ser feito assim que a massa sair do forno, com ela ainda quente. Por isso que a gente utiliza o pano de copa para não se queimar. Depois da minha massa totalmente fria, eu peguei essa faquinha de sobremesa, pode ser uma faquinha de serra, passei em toda a lateral do bolo com cuidado para não cortar minha massa. E agora eu vou virar aqui no pratinho para desenformar. Desenforma facilmente, olha como ela fica fofinha essa massa. Agora eu virei ela, a partezinha pra cima, tá vendo que ela ficou sem barriguinha? Ficou a massa linda, bem lisinha, estruturada e bem pretinha. Quanto mais ela descansa, mais ela fica pretinha. Agora aqui eu vou fatiar pra vocês verem. É uma massa boa de fatiar, ela não fica se esfarelando. Peguei essa faquinha de pão. Pode ser também uma faquinha menor de serra, mas aí terá que ter mais cuidado. A faca tem que ficar sempre no mesmo ângulo, tá? Retinha. Vamos girando a massa e movimentando a faca para fazer o corte. Aqui eu vou fatiar em 3, mas pode ser em mais ou em menos. Fica a critério de cada pessoa. Olha como ela fica linda por dentro. Vou fatiar mais uma vez. Então, foram 2 massas. Se fatiar cada uma em 3, teremos 6 discos de massa e 5 camadas de recheio. Mas aí é a critério de todo mundo, tá? Qualquer pessoa faz a seu critério. Pode ser 2 camadas de recheio, 3, 5. Aqui, como no caso, fica a minha, né? Fica com 5. Olha só, ela fica bem flexível, fofinha ao mesmo tempo. Aí aqui eu retiro o papel manteiga do fundo, olha como fica retinho. Agora é só rechear e deixar a sua imaginação fluir aí na decoração do seu bolo.